Amados, vamos para a palavra. Nessa noite, o Senhor me deu uma palavra muito, muito, muito legal. E, na verdade, eu meditando durante essa semana, e essa palavra ela é continuação da semana passada. Semana passada, a gente fez uma linda homenagem aos pais, falando sobre o pai do filho pródigo, né? E nós lemos só uma parte do texto, e hoje nós vamos terminar a outra parte do texto. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí do outro lado, no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 25, do 25 ao 31. Lucas, capítulo 15, verso 25 ao 31. E o texto aqui, o título da minha Bíblia é O Filho Perdido. E hoje nós vamos dar continuidade a partir do verso 25. E aí eu coloquei um título, gente, do versículo 25 ao 31, que é a parábola do pai amoroso e dos dois filhos perdidos. Na primeira parábola, a gente falou somente do filho pródigo, do filho perdido, o filho que chegou diante do pai, pediu toda a sua herança, tudo que ele tinha direito, pegou a herança, foi embora e deixou o pai com o seu irmão mais velho. E hoje nós vamos falar do amor da parábola de um amor de um pai por dois filhos perdidos. Porque nós vamos ver que, na verdade, o que ficou não estava tão achado assim, não. O que ficou tinha algumas revoltas dentro dele, tinha algumas ofensas, tinha algumas coisas a serem resolvidas. Então vamos lá, leiam comigo a partir do verso 25 do capítulo 15 de Lucas. Vamos lá. Ora, o filho mais velho estava no campo e, quando voltava, aproximava-se da casa, ouviu a música e as danças. Lembra que nós encerramos essa leitura dizendo que o pai mandou pegar um bezerro, colocou anel no dedo do filho, roupas e sandálias e fez uma festa. E o pai disse assim: este meu filho que estava perdido foi achado, que estava morto reviveu. O pai estava tão feliz com o retorno do seu filho que fez uma festa. E aí a continuação é isso aqui. O filho estava no campo, o filho mais velho. Quando estava chegando, aproximando-se da casa, ouviu o barulho de danças e músicas e chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que eu sirvo o Senhor, nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você sempre está comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Até aqui, gente. Aí agora a gente vê a parábola mudando o rumo, porque Jesus podia ter contado essa parábola e ter parado ali, onde o pai fez uma grande festa e estava tudo bem. Mas Jesus continuou dizendo a parábola, falando da reação daquele filho. Certamente o Senhor queria falar conosco nessa noite. Certamente o Senhor tinha um recado para nos dar acerca desse episódio. Por isso essa história não foi concluída, quando ele simplesmente fez uma festa, o pai matou um bezerro gordo e estava festejando o retorno do seu filho. E aí, o que nós vemos aqui nessa história, gente? Nós vemos aqui o seguinte, que o pai dessa parábola, ele revela o coração de Deus para nós. O pai dessa parábola, lembra semana passada que eu falei que ele se assemelha ao nosso Pai Celestial? Que o pai da parábola recebeu o filho de volta, que o pai da parábola disse: filho, vem,
A Bíblia diz que quando esse filho decidiu voltar, quando ele estava indo a caminho da casa, o pai de longe o avistou e correu na direção desse filho e se lançou aos seus braços. O pai estava ansioso pelo retorno desse filho. E nós demos uma pincelada falando que talvez aí do outro lado ou aqui tivessem filhos que se perderam e que gostariam de retornar ao convívio do seu pai. E assim como o pai do filho pródigo recebeu o seu filho, assim é o Senhor Deus conosco. O pai do filho pródigo não teceu nenhum comentário maldoso, não fez nenhuma pergunta. Pelo contrário, esse filho estava extremamente arrependido ao ponto de dizer: pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra os céus, eu não sou digno de ser chamado de teu filho, faz de mim como um de seus servos. Aquele filho tinha plena consciência do sofrimento que causou esse pai e do quanto que ele foi egoísta em pegar o seu dinheiro, gastar todo e depois retornar. Então vocês compreendem que esse pai amoroso recebeu esse filho e deu um novo caminho, deu novas vestes, deu novas oportunidades. Esse pai foi, colocou um anel, fez uma nova aliança com esse filho. Então você entende que esse pai é um pai amoroso? Mas a Bíblia continua contando, Jesus continua contando a reação do seu irmão mais velho, do irmão do filho pródigo. E aí foi isso que nós lemos. Estava no campo, chegou, ouviu barulho de festa, viu as danças, de música, de tudo. Ele ficou irado quando ele soube o motivo. E a Bíblia diz que ele não quis nem entrar na casa. E quando ele se referiu ao seu irmão, ele falou para o pai dele, o seu filho. Nesse momento, ele nem reconheceu o filho pródigo como seu irmão. E aí a gente vê um pai amoroso revelando o coração de Deus para nós, não só em palavras, mas em atos concretos. Assim é Deus conosco. Ele não somente revela o seu amor em palavras, mas em atos, em atitudes. Todas as vezes que nós acordamos pela manhã, o Senhor nos dá uma nova oportunidade de estar com Ele, de servi-lo, de caminhar com Ele. Esse Pai amoroso, Ele continua demonstrando seu amor em atos concretos até os dias de hoje. E aí a gente vê o quê? Um Pai misericordioso, cheio de graça. O que é graça? Favor imerecido. Graça é mais ou menos Jesus olhar para a gente e dizer: olha, você não merece nada, mas eu vou te dar. É mais ou menos Jesus olhando e dizendo assim: você pisou na bola comigo, eu podia não fazer isso, mas eu vou fazer. A graça de Jesus sobre as nossas vidas é simplesmente um golpe na arrogância religiosa de todos nós, quando nós nos julgamos superiores ou exclusivos ou preferidos de Deus. O fato de estarmos na igreja, o fato de estarmos servindo ao Senhor, o fato de alguns terem um pouco mais de força, um pouco mais de ânimo na presença de Deus, não pode desmerecer aqueles que não têm essa constância como nós, entendem? O Pai continua amando e perdoando. E hoje nós vemos aqui a condição de dois filhos. São dois exemplos extremamente diferentes um do outro. E eu hoje quero falar com você que em muitos momentos das nossas vidas, nós nos assemelhamos a um desses dois filhos. Ou os dois. Sabe-se lá, né? Ou em algum momento a gente pisa na bola, a gente erra mesmo, a gente, olha, vira e mexe, a gente faz alguma besteira. E a Bíblia diz que a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Aquele filho pegou seus bens e foi para a rua, foi embora. Muitas vezes nós estamos dentro das igrejas e nós estamos pisando na bola. Muitas vezes nós não pegamos todos os nossos bens, não. A gente até continua, mas a gente sai, peca e faz tudo o que é errado. E aí a Bíblia fala de um filho que voltou arrependido. E esse deve ser o nosso posicionamento diante do pecado, diante das coisas que nos afastam de Deus. Vocês entendem? E aí a gente vê aqui esse pai e a gente vê aqui pessoas dentro das igrejas achando que é melhor do que o outro. A parábola do filho pródigo é para falar comigo e com você. Nós não somos melhores do que ninguém.
Nós estamos sujeitos a cair como o filho pródigo caiu. Nós estamos sujeitos a tropeçar e falhar a qualquer momento. A Bíblia diz que aquele que está em pé, que cuide-se para que não caia. E nós não podemos, em hipótese nenhuma, nos assemelhar ao filho mais velho, quando vê um filho mais novo retornando e faz esse auê todo por inveja, descaso, desprezo ou recalque. Entendem? O Senhor está falando conosco hoje, porque muitas vezes nós entramos nesse ciclo de religiosidade, porque de Deus não tem nada. Todas as vezes que nós afastamos alguém da presença de Deus, nós estamos exalando nós mesmos. Nós não estamos mostrando nada acerca de Deus. Nós não estamos refletindo nada acerca do amor desse pai, que eu volto a repetir, é a parábola de um pai amoroso e 2 filhos perdidos. Quantos momentos da nossa vida a gente está dentro da igreja, a gente não sai, a gente continua trabalhando, mas a gente se posiciona como esse filho. Nós vamos dar uma pincelada aqui e vocês vão ver como nós nos assemelhamos a ele. Em Lucas 15:4, fala sobre da ovelha perdida. Eu vou ler com vocês. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? E quando a encontra, põe-a no ombro, volta para casa cheio de alegria e faz uma festa com seus amigos e vizinhos e comemora o retorno dessa ovelha perdida. Assim é Jesus. A gente vê aqui 3 parábolas, a da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Foram 3 perdas que Jesus usou em parábolas. Lembra que eu falei o que é parábola? Parábola é uma maneira de conversar, é uma maneira de explanar um assunto de forma mais didática para que todos tenham conhecimento e aprendam. Na verdade, é a forma mais prática do aprendizado, é a parábola. Jesus pegava uma história daquele tempo, contava mais ou menos porque ele queria dar um exemplo. Então, parábola é isso. A gente vê 3 parábolas de 3 perdas, mostrando em todas elas a importância que é daquele que se arrepende e volta para os braços do Pai. Nessa parábola aqui, fala da ovelha perdida. Fala da ovelha que e se perdeu. Tinha até uma musiquinha antiga que era assim: a ovelhinha que se extraviou e se perdeu foi encontrada pelo bom pastor e agradeceu, igual aquela ovelhinha que também sou eu. Aquela ovelhinha se perdeu, o bom pastor deixou as 99 e foi em busca daquela uma. Eu quero dizer aqui nessa noite que Deus não tem filhos preferidos. O fato de estarmos dentro da igreja servindo ao Senhor, o fato de não desviarmos ou pegarmos todos os nossos bens e ir embora e curtir o mundo, não quer dizer que somos preferidos. Porque nós precisamos conhecer a intencionalidade do nosso coração. Por que e para que fazemos isso dentro da casa do Pai? Mas o Pai tem filhos que preferem estar com Ele. De verdade, a gente fica vendo assim, ó, às vezes a gente quer comparar a nossa vida com a vida das outras pessoas, né? E fala assim, ó, fulano tá lá com a vida toda desregrada e tá prosperando, tá sendo abençoado. Eu acho que Deus ama mais ele do que eu. Nós precisamos conhecer os princípios espirituais e saber que existe uma lei da semeadura e ela é real. Você que está aí do outro lado, que fica vira e mexe, fica comparando a sua vida com a vida das outras pessoas e achando que Deus tem filhos preferidos, eu vim nessa noite dizer que isso não existe. Deus não tem filhos preferidos, mas Ele tem no meio desses filhos alguns que preferem estar com Ele. O amor de Jesus derramado naquela cruz por mim e por você foi o mesmo. Jesus morreu por mim e por todos vocês que estão aí ouvindo. Nós estamos no mesmo saco, nós somos farinha do mesmo saco. Não houve preferência de Jesus, ele morreu por toda a humanidade. Mas não são todos que reconhecem esse amor e reconhecem a sua morte ao ponto de querer servi-lo.
Então, se em algum momento dessa semana você pensou assim, eu acho que Deus tem filho preferido, eu acho que Deus nem gosta tanto de mim, viu? Eu não sei não, viu? Eu tenho uma amiga que a irmã dela nasceu com o cabelo bem liso, o dela enrolado, aí a irmã ainda usa lente. Aí ela fala assim, mamãe e papai, quando me fizeram, não estavam muito dispostos não, viu? Eu falei, foi de qualquer jeito, mas agora, quando fez a minha irmã, ela veio linda. Ela puxou toda a minha beleza, por isso eu fiquei feia. Eu tenho uma amiga que fala isso, e ela fala isso da irmã. Deus não tem filhos preferidos, mas ele tem alguns filhos que compreenderam o amor dele e decidiram se dedicar e se entregar sem nenhum interesse, simplesmente por gratidão, por esse sacrifício de Jesus naquela cruz, por essa graça que é um favor imerecido. Nós não merecemos absolutamente nada. E ainda assim, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e nos dá alguma coisa. Mas hoje eu quero que vocês pensem nisso, que há alguns filhos que respondem diferente a essa entrega. Há alguns filhos que respondem diferente a esse amor de Jesus. E é isso, é esse o que é da questão. Isso aí é o que faz toda a diferença. Nós não reagimos da mesma maneira diante do amor de Deus. Eu vou fazer 25 anos, 25 anos que sirvo ao Senhor. E Jesus foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Jesus foi aquele que veio para dar sentido à minha vida não tinha mais sentido. E aí eu fico vendo assim que eu tenho tanta gratidão, gente, de verdade, que eu falo assim, Deus, se um dia o Senhor ver que eu vou desviar, o Senhor me leva. Porque eu não quero passar essa vergonha no Senhor. Eu tenho tanto amor pelo Senhor. Eu sei da onde o Senhor me tirou. Eu sei que o Senhor se expôs demais, que o Senhor se sacrificou para me tirar daquela vida que eu levava. Então, os amigos que estão aqui me conheciam antes, eles sabem do que eu estou falando. Houve um esforço da parte de Jesus, porque todo mundo que ama, ele sacrifica e ele tem algum tipo de esforço em relação a esse amor para com a outra pessoa. E Jesus fez isso por mim. Então eu sei de onde ele me tirou. E eu não tenho vontade nenhuma de retornar para esse mundo do qual o Senhor me tirou. Então eu tenho esse senso de gratidão. E isso me faz ficar mais firme com o Senhor, entendem? E aí tem pessoas que não têm esse senso, porque eu sei que eu não estaria aqui contando essa história para vocês se não fosse Jesus. Se Jesus não tivesse entrado na minha vida, gente, com toda certeza eu digo a vocês, eu teria morrido. Ou de uma bala achada ou uma bala perdida. Porque eu andava com gente da pesada. Essa turma que eu andava, vira e mexe, estava trocando tiro, ou com a polícia ou com bandido. Eu sei da onde Deus me tirou, gente. Talvez vocês não conheçam o meu testemunho por completo, mas eu era uma pessoa que a comunidade, a sociedade não via mais esperança. As pessoas diziam para minha mãe que eu não tinha mais jeito. Então, quando eu olho para esse Jesus, eu imagino, sabe o quê? Eu num lamaçal e Jesus pegando a mão dele limpinha e colocando a mão dele na lama, porque há um sacrifício da parte daquele que ama. E ele se sujando para me tirar de um lugar onde ninguém e nem eu mais tinha esperança de sair. Então vocês compreendem quando a gente fala que tem filhos que preferem estar com o Senhor? Ele ama todos. Ele não tem filhos preferidos. Mas há alguns filhos que se despertam na presença dele e procuram andar em santidade e retidão. E é isso que o Senhor está falando conosco hoje. Nós não somos melhores do que ninguém lá fora, do que ninguém do mundo, do que ninguém que vive a vida que eu vivia. A única diferença nossa é que nós não somos mais especialistas no pecado. Eu digo que antes eu era uma PhD no pecado. Hoje o pecado é um acidente, um triste acidente na minha vida, porque eu tenho consciência que é a única coisa que me separa do meu Pai. E eu já disse aqui, eu vou repetir. Todas as vezes que eu peço perdão a Deus acerca de qualquer coisa, não é por medo do castigo. É medo de não sermos mais amigos. Porque Jesus é tudo que eu tenho.
Eu gostaria que vocês olhassem para Jesus hoje como alguém que se sacrificou por você e que talvez você reconheceu o seu amor, porque eu não quero também tirar isso, porque às vezes a gente reconhece, mas talvez nós não estejamos dando o valor merecido a esse amor. Talvez nós não estejamos nos aprofundando nesse Jesus ao ponto de viver a sua vontade em nossas vidas de maneira plena. Porque às vezes a gente recebe tão pouco. Tem uma música que fala assim: o muito que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Às vezes a gente está aqui se contentando com gotas, enquanto Jesus quer derramar do seu rio, entendem? E em algum momento a gente ainda se julga melhor do que alguém que foi embora, que desviou, que está fora da igreja. E quando essas pessoas voltam, muitos de nós ficam até com raiva. Gente, em nome de Jesus, isso não procede de Deus. Há crentes que quando vê uma pessoa que retornou prosperando, vira o bico, vira a cara, fica com raiva. E faz como esse filho aqui: estou há tanto tempo na igreja, estou há tanto tempo te servindo e não estou prosperando igual ele e ela. Hoje, nós precisamos saber aonde nós nos encaixamos como filhos. Há 2 exemplos aqui: o filho perdido, o filho pródigo, e o filho mais velho que também estava perdido. Nós temos aqui 2 filhos perdidos, um pai amoroso e 2 filhos perdidos. E aí, na parábola, nós temos o mesmo amor, Deus derramou do seu mesmo amor, mas nós temos 2 respostas diferentes. Presta atenção comigo. O filho, aí a gente vai falar agora um pouco sobre dai-me e faça-me. Gente, olha como essas 2 palavras fazem sentido nesse texto. O filho pródigo chegou para o pai e falou assim: dai-me tudo que me é direito, porque eu quero viver a minha vida. E ó, fugiu, foi embora, gastou tudo, torrou o dinheiro do pai. O filho mais velho, aqui ele começa a dizer: dai-me um cabrito para que eu possa me alegrar com os meus amigos. Em outras palavras, é isso que ele está falando. Esse mesmo filho, ele está reivindicando de Deus. Olha, presta atenção, o que o filho mais velho está fazendo? Dai-me, porque eu quero comprar um cabrito, eu quero me alegrar com os meus amigos. E faça-me de mim o filho preferido. É mais ou menos isso que ele está falando. Eu quero ser reconhecido. Compreende o que esse filho mais velho está fazendo? Dai-me e faça-me. O primeiro disse: dai-me tudo, porque eu vou embora. O segundo disse: dai-me pelo menos um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Beleza. E o segundo disse: faça-me de mim. Ele queria ser preferido, ele sentiu menosprezado, ele queria ter a honra do filho pródigo. Ele não sabe o que esse filho passou lá fora, mas ele estava querendo a honra desse filho. Preste atenção aqui, gente. Enquanto isso, em contrapartida, no faça-me do filho pródigo, do filho mais novo, sabe o que ele fala para o pai? Faça de mim como um de seus trabalhadores, porque eu não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Eu não sou digno da herança porque eu gastei a minha parte. Eu quero hoje que vocês olhem o filho pródigo com outros olhos, porque essa é a noite de arrependimento. Essa é a noite de dobrarmos os nossos joelhos e chorarmos diante de Deus, dizendo: Pai, mesmo dentro da tua casa, por várias vezes eu tenho pisado na bola e me afastado de ti. Mas derrama sobre mim o arrependimento desse filho que retornou à casa do pai, se julgando não ser digno de ser chamado de filho, queria simplesmente trabalhar como um de seus empregados do seu pai, enquanto o outro que estava dentro da igreja, que estava dentro da casa esse tempo todo, reivindicou o cabrito e queria de alguma forma a honra.
O fato de permanecermos dentro da casa do Senhor não quer dizer que nós não estamos perdidos. Há muitas pessoas perdidas dentro da própria casa de Deus. Entendem? Quando esse filho fala isso, ele despeja no pai um monte de coisa. Ele diz que estava ali há muito tempo servindo esse pai, que não transgredia um de seus mandamentos, que estava ali há muito tempo e que nunca recebeu do pai um cabrito para comemorar, para matar e comemorar com seus amigos. E aí o pai olha para esse filho e fala: como assim? Meu filho, tudo que eu tenho é teu. Então você hoje, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às nossas vidas. É momento da gente fazer as coisas para o Senhor, mas com alegria. Não faça como esse filho, com pesar, com jugo, como se fosse uma obrigatoriedade, porque tudo que fazemos para o Senhor é nada mais, nada menos do que fruto de corações gratos por esse amor derramado. Que possamos dar a resposta que Jesus espera nessa noite. Que a nossa resposta seja: Senhor, eu estou na tua casa sim, mas eu faço isso por amor. Que bom que o meu irmão voltou. Que bom que Ciclano está retornando. Porque a gente acaba ouvindo algumas coisas no meio entre nós, gente, que não faz sentido e a gente precisa falar sobre isso. E eu, como pastora, preciso te alertar. Eu preciso te dizer, nós não somos melhores do que ninguém. E a Bíblia nos dá 3 exemplos de festas que acontecem quando o que estava perdido foi encontrado. O mais moço disse que se contentaria em ser um dos seus empregados, que não era mais digno de ser filho herdeiro. Enquanto isso, o mais velho disse, furioso e ofendido, que não recebeu tudo que merecia por estar lá com seu pai o tempo inteiro. Vocês percebem a diferença aqui? Se a gente tivesse parado o texto no filho pródigo, a gente não tinha percebido que haviam 2 filhos perdidos dentro da casa do Senhor. E esses são os 2 grandes exemplos entre eu e você. Em algum momento, eu volto a repetir, nós nos enquadramos em um desses filhos. Se a gente puder escolher, que seja aqueles filhos arrependidos, né? Que vem o tempo todo dizer, pai, eu errei. Eu não estou te incentivando a pecar igual o filho pródigo, não. Mas se tivermos que ter uma comparação, que tudo que façamos para o Senhor, venhamos entender que não fazemos mais do que a nossa obrigação e que ainda passamos de servos inúteis, porque Ele fez grande coisa por nós. Entendem? Lutero disse assim: o amor de Deus não se destina ao que vale a pena ser amado, mas o amor de Deus cria o que vale ser amado. O amor de Deus não se destina ao que vale a pena ser amado. Eu e você temos uma concepção, achando esse pode ser amado, esse não, esse vale a pena, esse não. Mas o amor de Deus, ele é transformador. Ele cria o que vale a pena ser amado. Eu quero dizer para você que aonde você não via esperança, o Senhor veio e fez florescer. Aonde você achava que não tinha mais jeito, o Senhor veio e transformou numa pastora. Que era isso que todo mundo olhava e dizia, não tem mais jeito. Essa daí não tem mais jeito. Então hoje a palavra é para mim e para você. Não somos melhores do que ninguém. E precisamos nos reposicionar no Senhor. Todos os cultos eu peço você para reposicionar. Porque é isso que eu estou fazendo. O Pai não faz distinção entre devedores e credores. Ele simplesmente ama. O pai dos 2 filhos perdidos não fez distinção nenhuma entre quem devia e quem tinha o seu crédito na casa. Ele simplesmente amou. Assim é Jesus com a humanidade. Nós somos seres preconceituosos, nós somos egoístas, nós nos tornamos juízes numa facilidade que eu quero dizer para você que ninguém aqui é juiz de absolutamente nada. Nós não podemos nem citar, dizer assim, fulano morreu e ó, foi para o inferno.
Você é juiz de que causa, me diz? Qual foi o momento da tua vida que Deus te nomeou juiz de alguma coisa? Nós vamos ter grandes surpresas naquele céu, acredite. Eu quero estar no céu. Nós vamos encontrar pessoas lá que talvez você vai dizer assim, nossa, você aqui? E aí você ainda corre o risco de nem estar lá, de descer ainda, estar na fila e encontrar alguém e com seu julgamento nem chegar no céu. Você percebe que nós nos antecipamos e somos precipitados em julgar as pessoas. Enquanto o Pai não quer saber quem é credor e quem é devedor, não. O Pai simplesmente ama. Em um de seus artigos, Rubem Alves colocou as coisas mais ou menos assim. Disse o filho mais moço: Pai, peguei o dinheiro adiantado e gastei tudo. Eu sou o devedor, tu és o credor. E o pai respondeu: Meu filho, eu não somo débitos. Isso foi fala de Rubens Alves. Rubem Alves. E aí ele falou: Disse o filho mais velho: Pai, trabalhei duro, não recebi salário, não recebi 13º, não recebi férias e jamais me deste um cabrito. Eu sou credor, tu és devedor. E o pai olhou para esse filho e disse: Meu filho, eu não somo créditos. Percebem que em alguns momentos a gente coloca Deus contra a parede? Nós nos julgamos merecedores de alguma coisa. Nós até oramos dizendo, eu determino. Você determina o quê, cara pálida? Quem é você na terra dos viventes para falar para Deus o que ele deve e o que ele não deve fazer? E aí talvez você esteja aí pensando, eu tenho tantas promessas de Deus na minha vida, glória a Deus, se o Senhor cumprir, se o Senhor fizer, porque se é promessa de Deus mesmo, Ele faz, mas Ele faz por livre e espontânea vontade, por amor, misericórdia e graça. Ele não faz por obrigação. Então nós não podemos em momento nenhum colocar o Senhor contra a parede e ficar reivindicando nada. E aí a gente vê esse exemplo aqui, e a gente vê que nem o nosso melhor serviço na casa de Deus nos torna credores do céu. Não há nada que façamos que vai fazer com que a gente tenha muitos créditos no céu. Porque o pai olha para os filhos de maneira igual. Ele não tem filhos preferidos. O pai olha para você e olha para aquele que te ofendeu da mesma maneira. O pai olha para você e olha para aquela pessoa que você não suporta da mesma maneira. E ele está vendo aí a sua oração, enquanto você está orando e pedindo justiça, que na verdade você queria era vingança. Deus está vendo o teu posicionamento nessa terra. Ele está contemplando as tuas orações e o sentimento do teu coração. Hoje é noite de arrependimento. Precisamos saber que Deus não tem filhos preferidos e o amor que Ele tem por mim é o amor que Ele tem por aquelas pessoas que se levantam contra mim. E a gente acaba querendo achar que nós somos alguma coisa. Deus não nos deve nada. Deus não nos deve nada. Absolutamente nada. E esse pensamento, talvez, de achar que a gente tenha direito a alguma coisa, seja por a gente estar assemelhando a figura do Pai Celestial com o Pai terreno, né? O que a gente vê aqui? Paz. Um beijo, Márcia, irmã da Regina. Um beijo, querida. O que a gente vê aqui? Pais ausentes que tentam suprir os seus filhos fazendo o quê? Responda aí. Dando presentes, dando dinheiro, dando um celular, deixando ele livre. Talvez a gente esteja equivocado, achando que o Pai Celestial, ele se enquadra de alguma forma no parâmetro do Pai terreno, enquanto ele quer nos dar alguma coisa. Se Jesus não fizer mais nada, ele já fez tudo.
Ele não nos deve nada. Não faça como esse filho mais velho de chegar diante dele e dizer: eu estou aqui na tua igreja te servindo há tanto tempo e eu não tenho as coisas ainda. E será que o teu coração está nisso mesmo ou você faz por obrigação? Quando tem programação na sua igreja, como você se comporta quando fica sabendo? Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor e falei, e de novo? Quando você vai servir a sua igreja, a sua comunidade, pessoas, você serve com que intencionalidade? De agradar o Senhor ou agradar a homens? Fazer uma média? Quando alguém te pede uma carona, você faz isso com amor ou você se esconde e fala, que droga, não queria ir, eu não queria levar. Quando você é convidado a devolver o seu dízimo, você faz isso com alegria e gratidão? Ou isso é pesado demais para você porque o teu coração não está convertido em Cristo? Porque eu quero te dizer, Deus não precisa do seu dinheiro. Se ninguém nunca disse isso para você, eu estou dizendo agora. Deus não precisa do seu dinheiro. Mas a comunidade a qual você está inserido precisa. Aqui em Goiânia a gente paga a CELG, é a Enel agora, a gente paga a água. Eles precisam do nosso dinheiro. Deus não. Quando você é convidado a fazer alguma coisa para o Senhor, é com pesar ou é com alegria e satisfação que você faz? Chegou a hora de você pensar nisso. E aí talvez esse pensamento de pensar assim, os pais daqui da terra dá tudo para os filhos, né? Porque eles falam assim, meu filho vai ter tudo que eu não tive. Esse não é o pensamento de Deus, porque Ele é o próprio Deus, Ele é o Senhor. 2 filhos e 2 respostas. O filho mais moço voltou arrependido, enquanto o mais velho estava revoltado. O filho mais moço imaginou o sofrimento do seu pai enquanto ele esteve ausente e voltou dizendo que não merecia nem ser chamado de filho mais. Enquanto isso, o filho mais velho estava alheio ao sofrimento do pai naquele período em que o seu irmão ficou fora. Ele nem se importou em saber como seu pai estava. Ele simplesmente foi despejando, igual o paralítico do tanque de Betesda. Que queres que eu te faça? Eu estou aqui há tanto tempo e ninguém me coloca na água. Quando o anjo vem que eu vou, já foi alguém. O Senhor não está te perguntando isso. Esse filho esteve o tempo inteiro, nem aí, para o que esse pai estava sofrendo enquanto um de seus filhos estava perdido no mundo, correndo risco de morrer. O filho mais moço, ele volta cheio de expectativas, enquanto o mais velho se mostra cheio de amargura. O filho mais moço, ele conhecia bem os seus bens, ele sabia o que ele possuía, o que ele tinha direito, inclusive o que ele não tinha direito mais. O filho mais velho, ele não conhecia o que possuía e ele também não conhecia o seu pai. O filho mais novo estava disposto a obedecer, enquanto o filho mais velho estava cheio de cobranças e exigências diante do seu pai. Arrependimento é um convite universal. Diante dele, ninguém nunca será rejeitado. Hoje é noite de arrependimento. Arrependimento é um convite que o Senhor nos faz. E ele é universal, é para todos. E acredite, aquele que volta arrependido, o Pai nunca vai lançar fora. O Pai nunca vai virar as costas. Pelo contrário, essa parábola é a prova fidedigna da reação de Deus quando um filho se arrepende e volta para os braços e o aconchego do Pai. O Pai quer dar um novo destino para as nossas vidas, como Ele deu para o filho pródigo.
E hoje, contando essa história, talvez ninguém nunca tinha pensado, eu não tinha pensado que, na verdade, eram dois filhos perdidos. Gente, de verdade, eu não tinha pensado nisso. E a gente fica. É isso mesmo, Mônica. A gente fica focado no filho mais novo e a gente não percebe que o velho estava tão perdido, que o mais velho estava tão perdido quanto aquele que saiu. E de verdade, gente, para mim é muito pior estar perdido dentro da própria casa, porque muitos não percebem. O pai talvez sabia, mas esse filho teve que abrir seu coração e jogar toda a sua indignação, toda a sua ofensa, toda a sua exigência e cobrança para o pai entender que ele tinha dentro de casa alguém que não servia com alegria. Nós não sabemos então o que aconteceu no final dessa história. Jesus não contou, gente. Vocês viram como é que termina a história? Eu vou ler o último versículo. Então, versículo 32. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Acabou aí a história. Essa história não diz que todos viveram felizes e tiveram um final feliz. Todos viveram felizes para sempre. A história não tem fim. A história, Jesus conta uma história que a gente começa a pensar e fala, mas por que Jesus não disse? E aí, o que aconteceu com o filho mais novo? Ele foi trabalhar para o pai, voltou a ser o que era antes, foi um filho melhor. E o que aconteceu com esse filho mais velho? O pai convenceu, ele entrou para casa, reconciliou com seu irmão, ele caiu em si. Enfim, Jesus deixa esse final em aberto. E quer saber? Ele é um grande consolo para todos nós. Porque ele mostra que nós ainda temos tempo de fazer a coisa certa. Jesus deixa aqui uma história inacabada. Porque quem vai determinar o final dessa história, nesse dia, sou eu e você. Quem vai ditar e dizer como esse final termina, sou eu e você. Jesus deixou em aberto. Porque hoje precisamos fazer escolhas. E eu quero te convidar a abrir o teu coração e entender que em muitos momentos nós somos os dois ou um ou outro filho desses perdidos. E que nós precisamos nos reposicionar no Senhor. Eu quero te convidar a ter a humildade desse filho pródigo, que a gente sempre falou muito mal, né? De voltar e dizer: eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra os céus. E eu sei que eu não sou digno de ser chamado de filho. Sabe o que é mais ou menos isso? É um líder da igreja, uma pessoa ativa na igreja, que de repente cai, seja lá por qual for o motivo, porque quem está em pé que cuide-se para que não caia. E de repente ele volta e ele fala: eu tenho consciência. Isso aqui é muito mais para líderes também, sabe? Mas essa fala eu quero colocar na liderança. Pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, então eu não posso assumir nenhuma liderança agora, novamente. Eu preciso ser tratado. E aí, quando algum líder cai, o que a gente faz? Eu espero que a gente não faça, né? Fala mal, fala, olha aí. Eu aprendi uma coisa, gente, que eu vou levar para minha vida. Eu entendo que todos nós somos soldados arregimentados pelo Senhor, que é o general. E nós estamos numa batalha nessa terra. E nós somos soldados do Senhor, apesar de cada um estar servindo ao Senhor em uma área. Uns servem na metodista, outros na presbiteriana, outros na assembleia, mas somos todos soldados. E eu aprendi que soldado não atira em soldado. Se dizemos que servimos ao mesmo general, quando você ver um de nós cair, que você seja aquele que vai dar o braço para levantar. Que você seja aquele que vai se levantar em oração. Que você não seja mais um desses que se assentam em rodas e ficam falando mal dessa pessoa. Eu quero te convidar
a ser a presença de Deus nessa terra na vida daqueles que não têm forças para se levantar. Porque hoje é Ele, amanhã pode ser qualquer um de nós. Não estou aqui de maneira nenhuma justificando o pecado, porque não há justificativa para o pecado. Para o pecado há arrependimento e perdão liberado da parte de Deus. Mas estou falando para você que nós precisamos nos olhar de outra maneira a partir de hoje. Precisamos observar ao nosso redor e saber que nós não somos essa cereja do bolo toda, não. Nós não estamos com essa bola toda, não. Pelo fato de continuarmos dentro da igreja. Porque talvez estejamos como esse filho mais velho. Amém? Gente, essa palavra fez sentido para você? Gente, ela está remexendo dentro de mim. Eu espero de verdade ter conseguido passar para você um pouco do que Deus colocou no meu coração, porque isso para mim foi revelador. Revelador. Saber que na verdade existe um pai amoroso e 2 filhos perdidos. Que o Senhor nos encontre hoje e que possamos correr depressa ao encontro dele e permitir que esse pai se lance aos nossos braços como o pai do filho pródigo fez com ele. Amém?